Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. Temos a oportunidade de estarmos reunidos para te adorar, para levantar as nossas mãos e render graças a Ti, por quem Você é e por tudo que Você tem feito chegar nas nossas vidas. Nós somos muito gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, mas antes de você sentar, já fala com alguém que está aí perto de você. Já cumprimenta esse teu irmão. Nós fazemos parte de uma família grandiosa. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Graças a Deus que você escolheu a melhor parte. Irmãos, para cada oportunidade que nós temos de receber da palavra, eu entendo que nós precisamos considerar como algo muito importante, é algo vital para as nossas vidas. Quando a gente se reúne, a gente, na verdade, está se encontrando num grande posto de combustível. E aqui a gente é abastecido. Um carro, para ele sair do lugar, ele precisa ser abastecido. Você pegou aí a visão? Então você está num posto, se abastecendo para você sair do lugar. Amém? Glória a Deus. Onde estão os nossos visitantes? As pessoas que estão pela primeira vez na nossa igreja. Glória a Deus, oh, coisa boa. O irmão já se levantou, que coisa boa. A igreja já sabe o que fazer. Graças a Deus pela vida desse irmão. Glória a Deus, que coisa boa. Irmão, é a primeira vez que você está vindo aqui. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigada por ter vindo. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso, um abraço da nossa igreja para a sua liderança, para o seu pastor. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, você precisa congregar. E essa é uma boa igreja para você ser alimentado. Amém? Volte mais vezes. Uma salva de palmas para o nosso visitante. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu tenho um aviso, na verdade, reforçar, né, um aviso que tem sido dado durante as nossas programações. Nós estamos bem pertinho do Prospere. Você não está animado, não. Vou te dar outra chance. Nós estamos muito próximos do Prospere. Eita glória! Então, a gente já está no segundo lote. Então, você precisa correr lá no balcão de informações. Não fica de fora. Já a gente já está entrando no terceiro lote. E você não pode ficar de fora. Você não pode deixar de receber aquilo que o Senhor tem como algo precioso para a sua vida. Você precisa estar nesses ambientes. E essa programação é feita para nós mesmos. Amém? Então, faz a tua inscrição, pega lá o teu passaporte, chama alguém para vir com você. Amém? A nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Aqui vão ser compartilhadas pérolas que nós precisamos. A gente acha que não precisa, mas lá na frente a gente vai entender. Eu precisava estar no Prospere 2024. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Nós vamos ter agora uma oportunidade, além da oportunidade que temos de estar no Prospere, nós temos a oportunidade de prosperar ainda mais dando. Amém? Lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha só, isso é o Senhor falando conosco. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmãos, existe um lugar para você fazer aquilo que é princípio. Amém? E esse lugar é aqui. Então, a Bíblia nos orienta a trazer os nossos dízimos a este lugar, para que haja mantimento nesta casa. Mas a Bíblia conclui dizendo que nós precisamos provar. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse é um momento em que normalmente a gente ouve uma voz externa dizendo, não dê porque vai faltar. Ninguém passou por isso, né? Só eu. Mas existe uma voz, e essa voz é o inimigo das nossas almas. Então, ele vai fazer com que você não dê, para que você pense que vai faltar, mas a Bíblia fala, e nós cremos que a palavra é a verdade, a Bíblia fala que o Senhor está falando conosco, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Irmãos, você vai prosperar. Você foi chamado para prosperar. Aquilo que o diabo tem levantado como um engano, eu já estou dizendo que é um engano. Fique com a palavra. E faça prova do Senhor. Na verdade, nós temos muitas experiências, nós temos muitos testemunhos, nós temos muitas vivências com o Senhor, que se a gente tivesse um espaço aqui, cada um poderia falar daquilo que o Senhor tem feito. Então, irmãos, nós já temos provado do bem do Senhor. Nós já temos provado de muitas bênçãos. Amém? E o desejo do Senhor é que você prove ainda mais. Então, se você vai fazer o seu dízimo, se você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, de maneira em espécie, você tem aí os envelopes na sua cadeira, à frente da sua cadeira. Você tem a opção de fazer por meio de cartão de crédito ou de débito lá atrás, com as nossas tesoureiras. Elas estão posicionadas lá atrás com a maquineta do cartão de crédito ou débito. Você que está nos assistindo, você não só está assistindo, mas você está congregando. Você está participando deste culto. Então faz aí a tua oferta, o teu dízimo. O teu dízimo você devolve ao Senhor, mas você também está participando. E se você deseja fazer pelos meios eletrônicos, nós temos também a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Nós temos aí também no envelope o QR Code, nós temos aqui na tela. Temos também na tela do seu aparelho eletrônico, você que está nos assistindo pelo YouTube. Então, maneiras não nos faltam para a gente cumprir um princípio e receber exatamente dos resultados que a palavra nos promete. Amém? Você está pronto? Você vai dar com alegria? Amém. Deixa eu fazer aqui o meu no Pix. Você me ama? Achei fraco esse amor aí, mas eu acredito. Se você vai fazer pelo Pix, já faz aí, já aproveita. Deus é muito bom. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia.
Diga, nada me falta. Diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. Foi. Aleluia. Você pode orar comigo? Pai, nós te damos graças, Senhor, por aquilo que você tem feito chegar às nossas vidas. Você tem nos cercado de bênçãos sem medidas. Obrigada, Senhor, porque nós damos a Ti com muita alegria. Obrigada, Pai, porque nada faltará para cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem com alegria. Glória a Deus. Queria só que o irmão Alisson ministrasse junto comigo, por gentileza. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom estar aqui, né, irmãos? Nós estamos aqui não à toa, mas estamos aqui por um propósito. Amém? Está aqui por um propósito? Glória a Deus. Tem muitas pessoas por aí, irmãos, que têm se reunido de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Algumas pessoas até com interesse próprio. Mas o nosso interesse aqui é cultuar ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Estamos com uma grande expectativa, irmãos, porque Jesus está voltando. Essa é a expectativa que tem que estar no nosso coração e isso tem que arder, né? Eu acredito que todos aqui que tiveram essa experiência do novo nascimento têm essa grande expectativa no seu coração acerca da volta do Senhor Jesus. E, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não dá mais tempo nem para se preparar, nós temos que estar prontos, porque a volta de Jesus está bem próxima. Nós vemos aí o cumprimento de muitas profecias, nós vemos muitas coisas acontecendo, e é fato, irmãos, de que Jesus está às portas. Amém? Nós não podemos andar meio que alheios, nós não podemos levar a vida de qualquer jeito, mas nós temos que, de fato, irmãos, ter uma vida no Espírito. E sabe que uma vida no Espírito, irmãos, requer muitas coisas de nós, além de simplesmente achar que só por meio das práticas espirituais nós iremos conseguir. Sabe que as práticas espirituais, elas são muito importantes, como, por exemplo, você orar, você ler e meditar na palavra, você praticar a palavra. Essas práticas são práticas para nós que tem que ser práticas cotidianas, né, do nosso dia a dia. Isso para nós não é mais nenhuma novidade, afinal de contas, nós somos uma nova criatura. Mas sabe, queridos, que vai um pouco mais além do que isso. Uma pessoa, quando ela tem uma vida no Espírito, ela não se importa somente consigo mesma, mas ela sabe que ela tem que conduzir também outras pessoas para o caminho da salvação. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, como uma congregação, também para cuidar uns dos outros, para conduzir as pessoas, queridos, que às vezes até entraram por aquelas portas, meio que desfalecida na sua fé. Viver uma vida do Espírito é muito mais além do que pensar em si próprio, porque senão nós seríamos egoístas. Pensar em nós mesmos, irmão, não nos levaria a nada. O próprio Jesus certa vez falou: olha, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Sabe, queridos, que quem ama verdadeiramente é uma pessoa que cuida de outras pessoas. Um amor expresso, irmãos, para nós, foi a forma com que Jesus nos amou. A Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é uma expressão, irmãos, de amor. A maior expressão de amor que você vai ver é o sacrifício de Jesus por nós. E por que que nós, às vezes, queremos viver meio que alheios, achando que uma vida no Espírito é se importar somente consigo mesmo? Não, irmãos, nós temos que carregar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos carregar. Nós não podemos pensar em nós mesmos. Eu me lembro, queridos, de um texto que está lá no livro de Lamentações de Jeremias, acerca da nossa esperança. Se estamos aqui é porque nós temos a esperança de que um dia Jesus vai voltar para nos buscar.
Se estamos aqui é porque temos essa ardente esperança no nosso coração, de que nós não nascemos somente para o presente século, mas para uma vida que está por vir. E sabe, irmãos, que o profeta Jeremias, em meio à sua lamentação, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, uma lamentação, irmãos, de dor e de pranto, por ver Jerusalém ser destruída pelos babilônios. E sabe que durante muito tempo aquela nação, ela ouviu falar da palavra, os profetas pregaram para aquela nação, e Jeremias vê o povo sendo destruído. Ele vê o povo também sendo cativo, né, sendo prisioneiro, por causa também de uma negligência de ter ouvido a palavra e de não ter praticado a palavra. E eu me lembro aqui que no texto de Lamentações, em meio a tantos lamentos de Jeremias, ele para e ele diz: contudo, eu quero trazer à minha memória aquele que vai me trazer esperança. Sabe, irmãos, que o que nos traz esperança é a certeza de que Jesus vai voltar. O que nos traz esperança não é aquilo que vai nos mover somente para um presente século, mas aquilo que está por vir. Eu quero dizer para você que se a sua esperança está só para essa vida, a Bíblia vai dizer que você é o mais miserável entre os homens. Não, irmãos, a nossa expectativa está no Senhor, e quando está no Senhor, ela está no alto. Ela não está somente nas coisas, mas ela está naquilo que Ele faz em nós e por meio de nós. E é por isso que nós temos que ficar atentos para ter uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito, irmãos, vai muito mais além do que simplesmente a gente vir aqui na igreja e congregar. Uma vida no Espírito, ela vai ter que evidenciar em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, paciência, mansidão e domínio próprio. E sabe, irmãos, que contra essas coisas não há lei. Nós temos que manifestar o fruto do Espírito. Amém, queridos? Eu queria falar exatamente sobre isso hoje, uma vida no Espírito, uma alma renovada e um corpo bem ajustado, para que nós possamos estar prontos, irmãos, para a grande vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele certa vez falando lá na carta aos Tessalonicenses, a população naquele tempo, a igreja em Tessalônica, eles estavam meio que aflitos, até que ociosos, gerando uma grande expectativa acerca da volta de Jesus. Fizeram até alguns questionamentos para Paulo acerca da própria vinda. Alguns irmãos estavam deixando até de trabalhar, gerando essa grande expectativa no seu coração. Outras pessoas estavam deixando até simplesmente de crer, porque estavam esmorecendo na fé, achando que a volta de Jesus estava demorando. E Paulo, irmãos, ele começou a trazer algumas instruções para uma preparação naquela época, para aquele povo, acerca da volta de Jesus. Quem dirá nós, irmãos, teremos que andar nesse tempo, em meio ao presente século, meio que alheios, achando, irmãos, que a nossa vida está resumida somente para esse presente século, ou está na hora de nós termos um despertamento como igreja, para começar a ter uma vida no Espírito e viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida no Espírito, irmãos, ela vai muito mais além do que aquilo que eu falei até agora. Vai ser você se submeter à sua liderança, vai ser você cuidar, conduzir pessoas, vai ser você lutar contra você mesmo e contra as suas vontades. Sabe, irmãos, que viver uma vida de renúncia para nós também não tem mais que ser nenhuma novidade. Para nós, irmãos, não tem que ser mais nenhum sacrifício, porque, na verdade, nós já somos bem instruídos na palavra. Isso para nós teria que ser até uma prática que comum, irmãos. Mesmo sendo sobrenatural, isso aí para nós não é para ser mais nenhuma novidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo que tem uma vida no Espírito, andando completamente na carne. E eu quero dizer uma coisa para você que anda vivendo na carne. Você pode ter certeza de que certamente um dia a conta vai chegar para você, irmão. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ter uma vida na carne, irmãos, vai trazer consequências más para mim e para você. E nós temos que estar atentos contra essas coisas. Uma vida no Espírito, irmãos, ela vai além, como eu falei. E eu queria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia em Tessalonicenses. Aleluia, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou adiantar, depois eu vou voltar para trazer um contexto melhor para você. Lá no versículo 23, ele diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, que nós temos que entender aquilo que nós já falamos sempre aqui. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Irmão, isso não é um jargão, isso é uma realidade para nós. Tem muitas pessoas que falam isso como um jargão ou até recebem isso como um jargão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, você é um espírito.
Você possui uma alma, você habita em um corpo. Existe uma matéria no rema que é como ser guiado pelo Espírito de Deus. E sabe, irmãos, essa matéria, quando nós anunciamos ela aqui, vai te dar uma profundidade para você ter o conhecimento de que, de fato, você é um espírito. E quando nós entendemos que nós somos um espírito, nós temos que ter uma vida exatamente naquilo que nós somos, na nossa identidade original. Nós somos um espírito, irmãos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, no espírito. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, tudo aquilo que Jesus fez por nós é uma condição completamente espiritual. Agora, por meio da nossa fé, irmãos, nós chamamos a existência para esse presente século aquilo que nós cremos e declaramos com a nossa boca. O que está te faltando, irmão? O que é que você não tem declarado? O que é que você não tem proclamado para que as coisas comecem a se manifestar na sua vida? Agora, como eu falei bem antes, a nossa vida não vai se resumir somente em estar aqui nessa terra, correndo atrás das bênçãos, não. Se a nossa expectativa, se a nossa esperança está só para essa terra, irmãos, nós iremos padecer, nós iremos esquecer de fato daquilo que é eterno. E nós temos que ter um equilíbrio. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, correndo atrás de bênçãos desesperadamente, querendo manifestar por força as bênçãos na sua vida. E elas têm se esquecido que ela tem que ter uma vida no Espírito. É necessário, irmãos, ter uma vida no Espírito. É necessário, sim, nós manifestarmos as bênçãos do Senhor no que diz respeito à prosperidade. Porque se nós não manifestarmos isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nós seremos mero contadores de histórias. Não, aquilo que nós temos pregado, ela tem que se manifestar na nossa vida. Se nós falamos sobre prosperidade, vai ter que se manifestar. Se nós falamos sobre cura, vai ter que se manifestar. Se nós falamos sobre salvação, vai ter que manifestar, irmãos. Não é simplesmente um jargão, não é simplesmente uma mera história contada, é a palavra de Deus que é a verdade que nós temos anunciado. É necessário se manifestar. Agora, o que eu vejo, irmãos, é pessoas na tentativa desesperada de correr atrás somente para coisas do presente século. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? Aquilo que é necessário para você viver. E o que é que está te faltando? O que é necessário para a sua vida? Nós temos que ter essa consciência, irmãos, de entender que nós somos um espírito. E levar uma vida no Espírito, irmãos, é ter uma vida que nós sabemos que vai agradar a Deus e que vai muito mais além, né, de receber a palavra, de meditar na palavra, de orar, de jejuar. Ela vai muito mais além do que isso. Todas essas práticas, irmãos, elas nos colocam no sobrenatural, no nível maior de intimidade com o Senhor. Não que isso vá mudar Deus, porque Deus é imutável, mas isso vai mudar nós mesmos. E vai nos colocar nessa condição de uma vida espiritual. Qual tem sido a nossa expectativa? Qual é a sua motivação de estar aqui? O que é que tem te movido na sua vida? Será que são as práticas espirituais, uma vida no Espírito? Ou somente coisas que vão querer satisfazer o seu próprio ego? Eu vejo muitas pessoas padecendo, irmãos, quando a circunstância chega. Por quê? Porque não tem a palavra mais. Porque perdeu a essência. Porque não colocou em primeiro lugar o reino de Deus, mas começou a colocar em primeiro lugar os seus planos, as suas metas, as suas conquistas, os seus bens, o seu casamento, os seus filhos. Não, irmãos, o Senhor é a nossa prioridade. O reino de Deus é a nossa prioridade. Ter uma vida no Espírito, irmãos, não é a gente ficar correndo de um lado para o outro, meio que aflito, atônitos, como ovelha desgarrada que não tem nenhum pastor. Não, é se submeter à palavra, é praticar a palavra, é viver a palavra, é estar conectado com as coisas do alto, buscando as coisas do alto, é buscar a santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você tem buscado, querido, a santificação? E eu estou falando aqui para você não como alguém que está querendo aqui ser um santarrão, não é sobre isso, irmão. Mas é porque Deus me chacoalhou por esses dias. E eu estava, queridos, muito mais ligado às coisas do presente século do que às coisas do alto.
Eu me lembro de um dia que eu fui dar um orçamento, queridos, para uma pessoa. E essa pessoa estava numa transição daqui para São Paulo. E eu fui numa terça-feira e ela iria viajar na quarta-feira. E eu me lembro que quando eu conheci aquelas pessoas, e eles acharam tão boa assim aquela nossa conversa, que eles disseram: rapaz, eu gostei de você, o que tem diferente em você? Eu digo: rapaz, talvez seja o Espírito Santo. Eles: pois é isso mesmo, porque nós também somos crentes. E eles disseram assim para mim: irmãos, que pena que a gente se conheceu agora, a gente já está indo embora. E sabe, irmãos, que aquilo ali me entristeceu, e na mesma hora o Senhor me trouxe uma revelação, e eu falei para eles: não, irmãos, a gente não está se conhecendo somente para o agora, mas a gente está se conhecendo agora para viver uma eternidade com o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É gerar uma expectativa e ter a convicção de que nós passaremos a eternidade com Ele. A nossa vida, o nosso ser não para por esse presente século. Se é isso que nos move, irmãos, vamos parar com esse ambiente de igreja. Isso não está servindo para nós. Se é isso que nos move, vamos parar com a Bíblia. Mas se o que nos move é o reino de Deus, se o que nos move é a sua justiça, se o que nos move é a sua palavra, o seu Espírito, tenhamos uma vida de fé, uma vida no Espírito, uma vida de manifestação de bênçãos, mas acima de tudo, queridos, uma vida que tememos ao Senhor. Uma vida que agrada a Ele. E aquele casal, quando eu falei isso, eles começaram a chorar, e eles disseram: rapaz, às vezes a gente esquece da eternidade. E aí, quando eu saí daquele lugar, praticamente poucos dias depois, eu estava lá no ambiente de obra, que é o lugar que eu trabalho como pintor, e teve uma pessoa que começou a falar a palavra de Deus ali naquele lugar. E eu me lembro que ele começou a falar a palavra de Deus, e ele perguntou para as pessoas que estavam ali: quem aqui orou hoje? Todo mundo começou a levantar a mão, irmãos. Os crentes que estavam ali. Quem leu a palavra hoje? As pessoas levantando a mão. Quem aqui meditou na palavra hoje? E as mãos começaram a diminuir. E quando ele fez a seguinte pergunta: quem aqui hoje gerou uma ardente expectativa no seu coração de que Jesus poderia voltar agora? Ninguém, irmãos, levantou a mão. Sabe o que é isso, irmãos? É se amoldar ao sistema desse mundo. É viver baseado nas coisas do presente século. E como eu falei, nós temos que ter uma vida no Espírito, mas nós temos que entender que nós também temos uma alma e ela precisa ser renovada. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando é que a gente vai entrar nesse nível, irmãos? Quando nós renovarmos a nossa mente, renovarmos pela palavra, renovarmos por boas ministrações, renovarmos a nossa mente por meio daquela edificação das práticas espirituais também. Não trazendo cativo a nossa mente somente aquilo que vai parar por esse tempo, mas para as coisas que estão por vir. Renovar a nossa mente por meio das instruções que são dadas, queridos, por todas as pessoas que passam aqui por esse púlpito. São homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, com o compromisso de pregar a palavra. Não, queridos, nós não estamos aqui simplesmente a arrancar um barulho ou um glória a Deus de você, mas a nossa intenção é que todos aqui sejam salvos, assim como é a vontade de Deus, que todos os seus filhos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da palavra. E é por isso, irmãos, que nós estamos nos expondo em todo o tempo à palavra, é por isso que nós te aconselhamos a fazer o rema. Para quê? Para que você venha desfrutar de novidade de vida, para que você venha desfrutar da salvação, para que você não venha ser enganado pelo engodo de Satanás, para que você não venha ser roubado por ele, para que você tenha uma vida equilibrada e entender que uma vida que agrada a Deus não é somente espiritualizar demais as coisas, mas é entender que você também vive nessa terra para um propósito. E é por isso que nós falamos isso. É buscar a santificação, é ser sóbrio e vigilante, é ensinar mais ao invés de cobrar. Sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que deixam de ter uma vida no Espírito porque cobram muito e fazem pouco? É aquela pessoa que talvez é frustrada porque quer que as pessoas façam alguma coisa, coisas que ela até mesmo não faz. E eu quero dizer uma coisa para você, que se você está nessa condição hoje, muda essa condição, irmãos, porque isso pode te levar à morte. Cobrar aquilo que você não faz, o nome disso é hipocrisia. Nós temos que ser uma referência.
Se nós queremos cobrar algo de alguém, nós teremos que ser a referência para essa pessoa também. Cobrar algo dos nossos filhos, temos que ser uma referência. Cobrar algo da nossa esposa, temos que ser uma referência. Cobrar algo de uma geração, nós temos que ser uma referência para essas pessoas. E não somente querer cobrar, mas também ser um exemplo. Eu gosto muito do exemplo de liderança que nós temos aqui nessa igreja. Um líder não é aquele que somente que cobra, é aquele que é uma referência para as pessoas. Um líder não é conhecido pelo impor, mas é aquele que deixa um legado, que amou, ensinou, conduziu, levantou as pessoas. Essa é a maior referência de líder, irmãos, é aquele que ama, aquele que conduz, aquele que tem a capacidade de perdoar, é aquele que tem a capacidade de depositar credibilidade, é aquele que levanta as pessoas meio aos seus fracassos, ele entender, hoje ela fracassa, mas amanhã ela está de pé. Quantas pessoas aqui não erraram, irmãos, estão sendo levantadas, por quê? Porque achou a misericórdia em meio à nossa liderança. O exemplo de liderança de Jesus, irmãos, é acreditar naquele que um dia o negou. O exemplo de liderança de Jesus é acreditar naquele que um dia foi incrédulo e dizer que não acreditava mais que Jesus tinha ressuscitado. O exemplo de liderança de Jesus é acreditar que um perseguidor era o maior proclamador do evangelho aos gentios. Esse é um exemplo de liderança que nós temos que seguir. É acreditar que um cara carnal e sanguinário poderia receber o nome de Pedro, uma pedra no qual ele iria edificar a sua igreja. É entender que um discípulo amado, ainda que falasse que era o mais amado, queria orar para que descesse fogo do céu, e acreditar que aquilo ali nele era uma santa ignorância. Esse é um exemplo de liderança, e não somente de cobrar, de impor. E se você quer ser um exemplo de liderança, tenha uma vida no Espírito. E não somente cobre, mas seja um exemplo. Um exemplo na sua conduta, um exemplo nas suas práticas. Um exemplo na ministração da palavra. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, de que não tem do que se envergonhar, de que maneje bem a palavra da verdade. Nós temos que nos apresentar, irmãos, como obreiros aprovados. É ser paciente, irmãos. Nós somos muito imediatistas. Será que temos sido pacientes, irmãos, na nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso redor? Nós temos que ser misericordiosos uns com os outros, assim como o Senhor é misericordioso conosco. Onde estão as nossas misericórdias, irmãos? A Bíblia diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E Ele diz que nos consola por meio da sua consolação, e quer também que a gente venha consolar todos aqueles que estão atribulados com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. E, irmãos, há um consolo para nós, para que nós possamos consolar. Há um refúgio para nós, para que nós possamos também refugiar. Há uma esperança para nós, para que nós também possamos dar esperança para as pessoas. As coisas que estão sendo derramadas para nós, queridos, não é para parar em nós. Há um transbordar na sua vida. Há um transbordar no que diz respeito aos bens, mas há um transbordar no que diz respeito à sua espiritualidade. Existem pessoas hoje que estão de pé porque você está de pé. Existem pessoas que hoje estão caminhando porque você está caminhando. Se você parasse hoje, irmãos, pessoas iriam cair e desistir porque você parou. Não dá mais tempo para parar, não dá mais tempo para desistir. Nós temos que avançar, irmãos. Tendo uma vida no Espírito, renovando a nossa mente, que é a nossa alma, o nosso intelecto. Ter uma vida no Espírito nos trará à memória que temos que cuidar e honrar aquelas pessoas que nos instruem na palavra, nos submetendo. Ainda que você não concorde, irmão, se submeta. Ainda que a pessoa que está ali instruindo, irmão, na palavra, venha falar o que vai te confrontar, se submeta. Pode te custar, irmão, seu próprio ego, se submeta, é um lugar de segurança para você. E se você quer viver num contexto espiritual, se submeta, irmão. Se submeta à sua liderança, se submeta à palavra. Tem gente parando de viver o propósito porque é infantil e imaturo e se considera uma pessoa altamente madura espiritual e é uma criança. As suas experiências naturais não vão determinar a sua espiritualidade sobrenatural, irmãos. Eu fui uma pessoa que eu tenho muitas experiências naturais para contar e poderia fazer de mim aqui um doutorado no que diz respeito a viver no mundo.
Mas sabe o que foi? Qual foi a condição que tudo isso me colocou? Um bebê na fé. Eu entrei nessa igreja como uma criança que precisava de um leite espiritual. Nenhuma experiência mundana determinou um nível de maturidade em mim. E tem gente que por causa de experiências mundanas acha que é uma pessoa madura. Ei, para ser uma pessoa madura, você tem que ser uma pessoa que vive no Espírito. Você tem que crescer espiritualmente. Não são as experiências naturais que determinarão o seu nível de maturidade espiritual. Quer ser maduro espiritual, irmão? Lê a palavra, medite a palavra, pratique a palavra, se submeta. Quer chegar à maturidade espiritual, leia bons livros. Nós temos ali no Verbo Shop bons livros para você edificar a sua fé. Tem muitas pessoas que têm se perdido por causa disso. Têm perdido a essência, têm deixado de cumprir um propósito, um chamado. Se achando grande demais na fé, sendo que ainda está no berçário espiritual. Nós precisamos, irmãos, deixar o berçário espiritual para que outras pessoas cheguem. Sabe por que não está chegando pessoas ainda? Porque os berçários ainda estão ocupados. E eu não estou falando lá do CVV das crianças, eu estou falando do berçário espiritual. E nós falamos que temos uma igreja madura. De fato, temos uma igreja madura, mas tem muita gente que precisa crescer espiritualmente. E deixa eu falar uma coisa para você. Se a verdade que te confronta, querido, te tira do seu ser original, que é um espírito, você não vive na verdade. E eu vou repetir, se a verdade que hoje te confronta, te tira do teu ser original, uma vida no espírito, você não está vivendo na verdade. Toda a verdade que te confronta, ela vai te levar para um lugar de crescimento. Toda a verdade que te confronta, ela vai te levar para um lugar de maturidade, ela vai te livrar do engodo de Satanás. Nós precisamos ser confrontados, queridos, pela palavra. Que tipo de homens e mulheres somos nós, que queremos só mensagem que vai massagear o nosso ego? E cadê a nossa ardente expectativa acerca da volta de Jesus, irmãos? Que nos coloca num lugar de confronto. Estaríamos nós preparados a andar com Jesus e sofrer as mesmas correções que os apóstolos? Será que se o nosso pastor, nossas lideranças aqui dessa igreja, gritasse no nosso ouvido e falasse: ó, geração incrédula, estaríamos aqui novamente na próxima oportunidade de um culto? Ou sairíamos por aquela porta de dizer que essas pessoas agora estão querendo ser santos demais? Que nós essa noite começamos a rever os nossos conceitos e começamos a andar no Espírito, gerando sim uma expectativa para esse presente século, mas para uma vida no Espírito, renovando a nossa mente pela palavra. E como eu disse, e não vos amoldeis ao sistema desse século. E está falando de renovação da mente. Saia mais, querido, das redes sociais. Sabe por que talvez você não tenha avançado? Porque você tem gasto mais tempo nas redes sociais, postando o que não é para postar, curtindo o que não é para curtir, comentando o que não é para comentar. Não, queridos. E aí sabe o que acontece? Quando tem a oportunidade de orar, quando tem a oportunidade de pregar a palavra, parece um gatinho medroso, mas na rede social um leão e ousado. Não, queridos, uma vida no Espírito, uma mente renovada nos traz a ousadia de ir meio aos convites, ainda que com as pernas bambas, ainda que com um corpo trêmulo, a gente aceita e leva a oportunidade em conta. Leva a oportunidade a sério. E está lá nas redes sociais, está lá com conversas que não convêm, está lá com pessoas que não falam da mesma fé. E que tipo de vida, irmãos, estamos tendo? Uma vida no Espírito, queridos, também leva a nós a ter uma renovação na nossa mente, nos distanciando de todas as coisas que vai trazer uma aparência do mal. Você não precisa ser legal, queridos, com todo mundo, nem todo mundo precisa ser legal com você. Quem tem uma mente renovada sabe disso. Ainda que ninguém seja legal com você, não vai determinar quem você é. O que determina quem você é a palavra. E se você tem a mente renovada pela palavra, ainda que as pessoas concordem ou não com você, você vai priorizar na sua vida a palavra. Renovar a mente também, querido, requer um posicionamento nosso, uma decisão. Sabe que às vezes, muitas pessoas, todo culto aqui você tem indicações de livros.
As pessoas que estão passando por aqui estão te conduzindo a ter uma mente renovada. E sabe por que às vezes ainda está estagnado? Porque não tomou uma decisão no seu coração. E eu queria gentilmente pedir para você essa noite: tome vergonha na sua cara e vá renovar a sua mente. Eu queria que você me amasse essa noite. Eu não estou falando aqui, queridos, como alguém que está aqui para te dar uma lição de moral, mas eu estou compartilhando aquilo que Deus ministrou ao meu coração, primeiramente, com a minha vida. Deus falou comigo, irmãos, acerca de um posicionamento no que diz respeito a uma vida no Espírito e uma vida de renovação da mente. Requer de nós um posicionamento e uma decisão no nosso coração. E por fim, queridos, eu queria falar de um corpo bem ajustado. Eu falei de uma vida no Espírito, uma mente renovada. Eu queria falar de um corpo bem ajustado. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da própria parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço, por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus por meio do vosso corpo. Tem muitas pessoas, queridos, que têm glorificado a Deus por meio do Espírito, com uma mente bem renovada, mas que tem escandalizado o nome do Evangelho por meio do seu corpo. O nosso corpo não é um objeto para exposição. O nosso corpo é um veículo que nos vai conduzir para o cumprimento de um propósito. Nós não podemos atentar somente para uma vida no Espírito e uma renovação da mente, se nós não atentarmos para o cuidado com o nosso corpo. Eu sou uma pessoa, queridos, que quem me conhece sabe o quanto eu era viciado em açúcar. Viciado, irmãos, eu não vou te passar a receita, não. O João Pedro fala que o nome daquilo é bobeira. E eu saía pegando várias coisas, colocava dentro de um tacho e comia, irmãos, desesperadamente. Até um certo dia que o mundo rodou para mim. E a partir dali eu tive que ir para os cuidados médicos. E houve uma negligência com o meu corpo. E atentar contra o próprio corpo é se colocar numa posição de morte. E para que paralise o propósito de Deus para a sua vida. O que você tem feito por meio do seu corpo, irmão? Será que você tem glorificado a Deus por meio do seu corpo? Ou será que o seu corpo é simplesmente para uma exposição? Não, queridos. Algumas pessoas têm um corpo bem alinhado e bem ajustado e são até saradas. E não são gordinhas como eu. Outros têm um penteado bonito, se torna até elegante e não são nem carecas também como eu. Tem umas que são até feinhas e não são tão bonitas como eu. Brincadeira, gente. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Que independente da condição que você se encontra hoje, cuidar do seu corpo é você conduzir um veículo no qual o Senhor tem que operar por meio da sua vida para o cumprimento de um propósito. Cuide do templo, querido, e da morada do Espírito Santo. Não permita você paralisar o propósito de Deus para a sua vida e você alcançar uma geração por ter negligenciado os cuidados com o corpo. Se você precisa de procedimentos médicos e a sua fé para isso, não tem problema nenhum. Se você precisa se submeter a exames laboratoriais, vá atrás, irmão. Se você precisa ir para uma academia e você se exercitar para você estar bem, faça isso. Mas não negligencie o seu corpo, porque a Bíblia diz que ele é o templo e a morada do Espírito Santo. E eu desesperadamente ficava com aqueles excessos de açúcar. Até o dia, irmãos, em que eu fiquei desesperado por achar que o propósito de Deus estava parando na minha vida por causa da negligência que eu estava tendo com o meu corpo. E eu digo para você que tem sido uma luta incansável me distanciar dessas coisas. É necessário, irmãos, um posicionamento. É necessário uma decisão. É necessário uma vida no Espírito, uma mente renovada. E é necessário que nós tenhamos esse posicionamento para que o propósito de Deus não venha parar em nós, mas que venha a ser cumprido por meio de nós. E eu me lembro de uma frase, nós estávamos no churrasco ali dos homens, o pastor William até comentou de Robert Murray. Eu acredito que o segundo nome dele é esse, mas é Robert. O pastor William falou algo muito interessante, não sabia nem que eu ia falar sobre isso hoje.
E eu estava falando acerca dos cuidados que eu estava me esforçando para ter com o meu corpo. E ele disse assim, que esse homem, ele foi um grande avivalista escocês, e um homem que revolucionou toda uma geração, e morreu precocemente. Eu acredito que entre os 29 e 30 anos, por não cuidar do seu corpo. E a mensagem que esse homem deixou, não somente ele ter revolucionado uma geração, mas essa frase que ele deixou, onde ele diz: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. O cavalo eu matei, e por isso já não posso mais levar a mensagem. Cuide do seu corpo, querido. Cuide do templo e da morada do Espírito Santo. Não queira paralisar o propósito de Deus para a sua vida. Não queira ser cobrado de Deus como alguém que negligenciou um chamado, mas queira chegar no grande dia do Senhor e o Senhor falar com você: achegai-vos a mim, porque eu vos conheço. Eu queria que essa noite você ficasse de pé. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o espírito, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar por você essa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por cada direção que o Senhor nos deu aqui essa noite. Obrigado, Pai, porque a nossa vida, Senhor, ela não mais será a mesma. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, que vivificou o nosso espírito. Estamos, Pai, nessa condição espiritual, porque um dia, Senhor, Você se entregou por nós e nós reconhecemos Você como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado, Pai, pela nossa alma renovada, o nosso intelecto, por meio, Senhor, da Tua palavra, por meio daqueles que têm ministrado a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo nosso corpo, que é o templo e a morada do Seu Espírito. Nós queremos Te agradecer, Senhor, essa noite. Nós sairemos daqui, Pai, por aquelas portas, entendendo que nós temos que ter uma vida no Espírito, não negligenciando, Pai, os cuidados com a renovação da nossa alma, e nem tampouco os cuidados com o nosso corpo, mas como pessoas, Pai, que cumprirão um propósito de uma maneira bem ousada. Essa palavra, Pai, vem nos tirar de uma condição de paralisação e vem nos colocar numa posição de movimento, de entrar, Pai, nessa dinâmica do reino e de entender que o Senhor conta conosco para que o inferno seja saqueado e o céu ele seja povoado. Eu quero orar, Pai, essa noite não somente por um avivamento de mover, mas por um avivamento de caráter em nós, para que nada daquilo que foi dito venha a ser negligenciado por nós, mas que nós possamos pôr intensidade nisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É assim, Pai, que nós oramos e nós declaramos, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, que eu falei sobre 3 pontos importantes para cada um de nós. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. O nosso espírito estava morto. E por causa de uma aliança que nós fizemos com o Senhor, ele foi vivificado, ele foi recriado. Talvez você entrou ali por aquelas portas e estava nessa condição de alguém morto espiritualmente. Eu queria te fazer um convite muito especial. Essa noite é uma noite de salvação e eu queria te fazer um convite para que você pudesse vivificar o seu espírito por meio de uma confissão, de fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador da sua vida. Alguém quer receber Jesus essa noite? Se você quiser receber, levanta a tua mão e vem aqui bem rápido para poder orar por você. Temos alguém que quer receber Jesus? Alguém andou afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor essa noite e reatar a sua comunhão com Ele? Alguém deseja se reconciliar? Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas e sair daqui cheio do poder de Deus?
Glória a Deus. Alguém com alguma dor, alguma enfermidade e quer receber imposição de mãos para a cura e sair daqui curado? Você, irmão. Glória a Deus. Eu queria que você orasse em outras línguas essa noite. Você crê nisso? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo nosso irmão. Ele está passando por problemas de dificuldade, com ansiedade, depressão. Mas nós cremos, queridos, na imposição de mãos e que hoje ele vai sair daqui liberte de tudo isso. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, pela vida do nosso irmão essa noite. Nós queremos dar ordem a todo espírito de depressão, de ansiedade que tenha cometido esse homem. Espírito de depressão, de ansiedade, eu falo com você essa noite. Bata em retirada da vida dele em nome de Jesus. Eu declaro o corpo dele, a alma e o seu espírito renovado essa noite. E em nome de Jesus, nós declaramos, saia do corpo dele. No nome de Jesus, uma mente bem renovada, um espírito avivado. No nome de Jesus, não mais depressivo, não mais ansioso, mas um homem fervoroso no seu espírito para desfazer as obras do diabo. No nome de Jesus, depressão sai agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, meu irmão. Ao final do culto eu falo na sua, tá bom? Seja abençoado, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, queridos, era isso que eu tinha para falar para você essa noite. Eu queria que vocês todos fossem abençoados na prática dessa palavra, amém? Glória a Deus. Eita. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Rodrigão tem o poder de fazer a gente ficar com os olhos marejados. Mas Deus é bom. Deus sempre nos alcança. Amém? Eu queria fazer algumas indicações de literatura para você passar lá no Verbo Shop. Lembra do que foi dito, né? Passa no Verbo Shop. Essas literaturas vão fazer com que você cresça espiritualmente. Amém? Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin, do irmão Hagin. O Homem em Três Dimensões, do irmão Hagin também. Crescendo Espiritualmente, esse aqui é um clássico do irmão Hagin. E esse livro, Movido pela Eternidade, de John Bevere. Amém? Então você vai passar lá no Verbo Shop e vai fazer esse investimento na sua vida espiritual. Amém, gente? Então,
lembrando do Prospere, né? Já vai ser na outra semana, na próxima semana. Mas você pode já adquirir o seu passaporte lá no balcão de formações. Vai lá. E também, lá no Verbo Shop, nós temos também as camisas do Prospere. Então, passa lá. Olha como elas estão lindas. Então, você vai receber da palavra, ainda vai receber bonito. Amém? Glória a Deus. Então, passa no Verbo Shop, passa no balcão de formações, adquire o teu passaporte. Amém? Ao final, os pastores vão estar aqui para um aconselhamento rápido, se você precisar. Então, vai na graça e na paz, praticando essa palavra, no nome de Jesus. Fica com expectativas. Boas notícias estão chegando. Amém? Glória a Deus.